Boa tarde. Aracaju, 18 de outubro de 2016, né? Uma terça-feira abençoadíssima. E eu sempre abro o programa com a minha opinião, o ineditorial. E hoje eu quero falar de uma classe. Hoje é o dia do médico. Parabenizar o médico é uma coisa até demodê, todo mundo depende do médico. Mas eu queria dar um testemunho sobre o médico. Ontem eu precisei, na minha família, de um médico. Mamãe teve um engasgo, aspirou líquido e pneumonia. E eu tive a oportunidade de tentar reabilitar a mamãe, tentei fazer massagem, não conseguimos, pegamos vizinhos, tudo, chamamos a SAMU. E entram os paramédicos. E eu me deparei com uma especialidade médica, que eu orei por essa especialidade. É um médico que você não vai ver a placa dele em nenhum ambulatório. É o médico regulador. Na realidade, este é o grande anjo da guarda dessa geração. O que é um médico regulador? É aquele médico que fica na SAMU recebendo informações para saber o que aconteceu, para ver que tipo de ambulância manda. Eu não gostaria de ser médico tão pouco regulador, porque ele salva tantas vidas. E se ele não tiver guiado pelo Espírito Santo, ele pode ceifar uma vida. A demora de uma ambulância, ele tem que calcular quantas pessoas, um está esfaqueado, o outro tomou um tiro, a distância que cada um está, a ambulância só vai poder salvar uma. Salvar quem? Este médico regulador, a minha homenagem hoje. A este profissional que não tem especialidade, não tem nome. Pasmem, é um médico assalariado do sistema de saúde. Sabe quando é que ele vai ter um carro top de linha? Nunca. Mas ele salva vidas. E eu sou muito grato. Não sei o nome do médico regulador, entendeu? Que atendeu ontem, mas extremamente prestimoso. Nos mandou primeiro para o Augusto Franco, médicos que não tinha condição, não tinha maca, e vai para o USE, chega no USE superlotado, não tinha acomodação, não tinha maca, não tinha como ficar. E atendendo ao pedido da técnica enfermagem, a médica reguladora determinou que a maca da ambulância ficasse. E a ambulância foi rodar sem maca para salvar uma vida. E foi a vida de mamãe. Muito obrigado, Jesus. Abençoe o médico regulador. Bem, gente, e para falar do Dia do Médico, eu tenho aqui comigo o Dr. José Aderval Aragão, que é o presidente da SOMESE, Sociedade Médica de Sergipe. Boa tarde, Aderval. Boa tarde, Valadão. É um prazer sempre estar nos encontrando, né? Não só na televisão, mas no dia a dia dos mutirões da saúde. Graças a Deus, né? O doutor Aderval, ele dirige a SOMESE e eu participo de multirões do diabetes, mas pelo menos uma ou duas vezes por ano a SOMESE promove multirões de saúde das suas especialidades. Ano passado chegou a ter 13 especialidades no mercado municipal de Aracaju. Este ano, no dia 22, mais uma vez a SOMESE e um grupo de médicos, abnegados médicos que fazem da medicina um sacerdócio, estarão exercendo a medicina no mercado municipal de Aracaju, catando pessoas para poder diagnosticar.
vamos estar dia 22 com quantas especialidades? Nós temos mais ou menos as mesmas especialidades, talvez um pouquinho mais das especialidades do ano passado. Está com 12 especialidades. E tem mais umas 3 que está vendo como irá participar desse mutirão. O motivo maior de nós não temos maiores especialidades é porque é como a forma do mutirão é montada, né, porque a gente não tem um local adequado, né, para outro tipo de atendimento. Se tivesse, as sociedades de especialidades estavam lá em frente lá para ajudar a população dessa maneira. Então, como fica em aberto, então fica difícil, às vezes, algumas especialidades se agrupar. Essas especialidades, em virtude da situação, né, do mutirão, elas vão levar suas cartilhas, instruir a população de uma outra forma, que não aquele atendimento, né, de imediato, né, mas um atendimento preventivo. Além das 3 especialidades que ano passado estiveram ali no Mercado Albano Franco, tivemos a participação do Dr. Almir Santana, com a equipe da DST AIDS. E eu gostaria de render aqui a nossa homenagem a este médico que este ano completa 30 anos voltados para o controle e a prevenção da DST AIDS. Uma marca, talvez, o médico no Brasil mais engajado a esta causa. E eu digo isso porque o Almir, eu conheci quando ele estava recém-formado, professor de colégio universitário, e ele optou em ser o médico dos pobres. O professor Almir, na verdade, foi meu professor de biologia do Colégio Visão. Do Colégio Visão. Ele dava aula em cursinho. Grande professor, ainda continua sendo um grande professor, né? Pela forma de abordagem, né? Aquela maneira carinhosa dele, que nós todos gostávamos no pré-vestibular, né? E continuamos gostando no seu dia a dia de médico, né? O doutor Almir vai estar presente lá. Ele ainda não definiu aqui se vai levar toda a equipe, porque em virtude que parece que a equipe estava marcada com outro local, né? Mas ele garantiu que estará presente lá. Ano passado nós também tivemos uma agradável surpresa, né? Digamos que muitas vezes se acha que ele é um médico jubilado, mas eu tenho admiração do Dr. Francisco Hollenberg. Estava lá de jalequinho branco no mercado. Aí eu ainda fiz uma brincadeira no microfone. Digo, gente, corra deste homem, porque ele é urologista, entendeu? E quantas vidas Dr. Francisco Hollenberg salvou numa época em que o câncer de próstata não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Era aquela coisa, tanto ele como o médico de Genal Gonçalves, eles eram cirurgiões mesmo. Tiravam o cancro da próstata para poder atender. Hoje você tem uma série de recursos, né? A medicina evolui, né? Cada momento ela vai evoluindo, né? Mas são 2 grandes baluartes, né? Professor, eu chamo ele de professor todos os 2, né? Um é realmente universitário, o outro é o professor da vida de todos nós, que é o Dr. Francisco Hollenberg, que é o nosso secretário da Sociedade Médica, e ele está em todos os eventos, é mais presente que muitas vezes o jovem. Então, todos os eventos, o professor Francisco está lá, né? E com certeza absoluta ele já garantiu que vai estar presente lá no mercado no dia 22. Né? E esses 2, na verdade os 3 que você relacionou aqui, Dr. Almir, Dr. Francisco, né? E Dr. Genal, hoje está sendo homenageado pela Sociedade Médica lá na universidade, né? Então, são 3 baluartes, né, da cultura médica do estado de Sergipe, que a gente tem que vangloriar essa profissão. Uma profissão abnegada, né? Uma profissão que só traz o bem às pessoas. Eu vi uma coisa interessante hoje nas mídias sociais. Muitas vezes o médico não cura, mas ele cuida. Hipócrates dizia isso. Curar é uma consequência, né? Mas afagar é o papel do médico. É o papel principal. Aragão, você dirige, quantos membros tem a Sociedade Médica de Sergipe? Hoje a nossa sociedade ela tem 2.000 médicos.
A Sociedade Médica do Estado de Sergipe, 2.000 médicos. Existem 2.000 médicos exercendo a profissão em Sergipe. Não, 2.000 médicos são sócios da Sociedade Médica. SOMESE. Hoje no Estado a gente tem em torno de 4.000 médicos. Desses 4, exercendo em torno de 3.000 médicos, exerce a profissão. Quer dizer, 3.000 médicos. É suficiente para a população do Estado de Sergipe? Olha, existe um dado aqui, eu acredito que seja suficiente para a população de Sergipe. E aí diz um dado importante da MB, que ela disse que no Brasil, vou também falar de uma maneira geral, no Brasil existe 400.000 médicos e mais de 100.000 estudantes de medicina. E a gente sabe o seguinte, desses 4.000 é suficiente para atender a população. O maior problema é que existe uma concentração dos médicos nas grandes capitais e que poucos se avança até o interior, aqueles locais onde não tem. Em virtude de quê? Das condições de trabalho. Eu acho que só tem uma coisa, o médico pode estar em qualquer local de trabalho, em qualquer local, basta que dê condições de trabalho para ele. Então, em virtude disso, é que ocorre esse aglomerado de pessoas concentrado em determinado, por exemplo, em Aracaju mesmo, concentrado na capital. Então, existe um aglomerado natural, mas eu acho que isso pode inverter, depende de quem? De políticas públicas de saúde que leve o médico para o interior. E não brinque com o médico, né? Assim, você vai trabalhar no interior, onde chega no interior, não tem uma condição adequada de trabalho, não tem um salário adequado, não tem nada. Então, qual é o estímulo que tem esse médico para que ele fique alojado? Como era antigamente. A gente não tinha os médicos do CESP, né? E quando funcionava o CESP, a gente tinha médico em todo o interior, morando no interior. Por que não tem hoje mais? Por que, Aragão? Simplesmente, na minha concepção, é uma opinião minha, não tem porque não traz, as políticas de saúde não trata o médico da maneira que deveria ser tratado, não dá as condições plenas para ele habitar naquele interior. O médico está em qualquer povoado, em qualquer lugar, basta dar condições de trabalho para ele. Ele vai estar lá. E fica uma dúvida. Médico é uma elite? Médico ainda é a máfia de branco? Mas isso a gente vai falar depois do break. Eu volto já já. O livro O Tupã, Deus do Brasil, o canto orfeônico na Escola Normal de Aracaju, procura reconstituir as práticas da disciplina canto orfeônico no período de 1934 a 1971. Além disso, aborda também as histórias de vida e percursos de formação de professores e professoras que lecionaram a disciplina canto orfeônico na Escola Normal de Aracaju. Caso tenha interesse em adquiri-lo, favor em entrar em contato pelo número 799-8137-9749. Boa leitura! Vamos torcer mais para a cidade. Todos os dias você acompanha na íntegra tudo que ocorre na sessão plenária da Câmara de Vereadores de Aracaju e ainda confere entrevistas ao vivo com vereadores e convidados direto do plenário. Confira na terça, quarta e quinta-feira, ao vivo a partir das 9 horas e as reprises em horários alternados em nossa programação. Você sabia que a Câmara de Aracaju tem um canal no YouTube? Pois é, lá você pode assistir reportagens e também programas que você perdeu ou que quer rever novamente. Acesse youtube.com/Câmara de Aracaju e se inscreva. Agora, deixa eu voltar aqui que eu tô revendo o programa que eu mais gosto.
ser onipotente, onisciente e onipresente. Onipotente é quem tudo pode, onisciente é quem tudo sabe e onipresente é quem está por toda parte. Ou seja, Deus, embora nenhuma dessas três palavras apareçam na Bíblia, Deus é tudo, onipresente, onisciente, onipotente. Interessante é que a palavra ônibus, que é um transporte coletivo, significa para todos, por causa do oni e no humor da língua portuguesa. Como empregar ao invés de e em vez de? Pois é, ao invés da ideia de contrário, oposição, o preço dos alimentos, ao invés de baixar, subiu e muito. O fato é que em vez de tem o sentido de em lugar de, em substituição. Em vez de carne, compra o frango, que é menos caro. Na dúvida, use em vez de, que você não errará e não muda a língua portuguesa. O livro Quadrilha Junina Século XX, 52 anos de vitórias, é uma reportagem feita no bairro Industrial, base da quadrilha, que tem 52 anos ininterruptos de atividades nos festejos juninos de Sergipe. É a quadrilha mais antiga de Sergipe em atividade e o livro vocês podem encontrar nas principais livrarias da capital. Boa leitura! Bem, estamos de volta com o Dr. José Aderval Aragão. As elites trabalhavam para formar os filhos médicos. Ter um filho médico era sinônimo de prosperidade e orgulho para qualquer família. E daí foi rotulado máfia de branco, elite. O que houve? Mudou? Eu acho que, na minha concepção, Baladão, não é isso aqui, porque é em virtude da própria profissão, né? Quem não gostaria de ter, assim, um médico na sua família? E antigamente, eu acho que esse clã, esse elan, eu acho que era muito maior, em virtude das dificuldades. Hoje, quando a gente vê aqui, hoje a gente tem 270 faculdades de medicina no Brasil e abriram mais 30 agora recente, foi concedido. Então nós temos 300 faculdades de medicina, colocando aqui. Mas é uma profissão ainda, não é porque é elite, é uma profissão que lida com a saúde do outro, com o benefício do outro. E talvez em virtude desse efervescência, essa emoção que tem, que é de tratar da vida do povo, do seu irmão. Então, em virtude que talvez chegou isso, essa elite. Não existe uma elite. Como é que é a elite aqui se a gente tem vários colegas? Ontem mesmo a gente estava numa homenagem aos colegas que mais de 50 anos de profissão que trabalham no PSF. 50 anos de profissão. 50 anos de profissão trabalhando. Estão no PSF. Trabalhando no PSF. Que idade tem esses médicos? 88 anos, 85 anos. Hoje tem médicos com 80 anos. 80 anos. A gente tem um Itabaiana que tem 90 anos e trabalha. Médico com 90 médico anos. com 90 anos trabalhando. A gente, ontem mesmo na Sociedade Médica tinha uma equipe que foram mais de 10 médicos homenageados com mais de 50 anos de profissão. E desses 10 aqui, 9 trabalhavam ainda. Maravilha, né? 50 anos de profissão, você é de convir que não é Qual o tempo da Faculdade de Medicina do Estado de Sergipe? O tempo são 6 anos, né? Não, qual o tempo? Quantos 100 anos? Existe 100 anos. 100 anos. Quer dizer, em 100 anos, ainda tem médico, então, da primeira turma. Da primeira turma. Que está vivo ainda, militando. Com certeza. Ontem foi homenageado, parece, se não me falha a memória aqui, 2 ou 3 médicos da primeira turma de medicina. Agora, Dragão, a gente vê, eu estava te comentando que papai teve internado, eu vi um médico com o estetoscópio, o auscultador, com a mesma camisa verde de malha, ele andando no meio
dos pacientes da enfermaria e ouvia um, via outro, via outro. Ontem eu vi o mesmo médico com a mesma roupa fazendo a mesma coisa. E o cara parece um zumbi. Isso eram 4 horas da manhã. É mania? Não, não é mania, é necessidade mesmo. Né? É necessidade porque a gente tem um grupo de enfermos ali. Então é isso que a gente precisa colocar para a população de uma maneira geral, Valadão. É essa especialidade médica aqui, essa é a abnegação dos colegas aqui. Porque o médico, apesar de ser, em determinado momento ser muito criticado, é ele que recebe toda a carga, porque ele está na linha de frente. Então você chega com seu parente, com sua irmã, sua mãe, seu pai ali, então todas as coisas da saúde pública que ocorrer de errado, ele está na linha de frente, então é o primeiro a receber a bordoada. Né? Mas ele não é o gestor, ele apenas é entre aspas, é um empregado dessa gestão ali. E ele está ali para fazer o melhor para essa população. Nenhum médico está ali para menosprezar, nem tratar mal, nem fazer algo de errado para aquele cliente que está ali. É as condições de trabalho ali que permite, às vezes, ele não ter essa habilidade desse enfrentamento. Então, o médico, na minha concepção, é um grande abnegado. Um abnegado aqui que ele dá, às vezes, deixa a sua família. Ninguém, ou sabe, mas a gente não comenta isso. Deixa muitas vezes a família em casa e está num plantão desse aqui. Chega no final do ano, um Natal, um aniversário dele aqui, ele não está em casa com a família. Ele está junto com aqueles pacientes aqui, com aqueles clientes que estão ali no hospital, esperando um afago desse médico. Então, em virtude disso aqui, eu quero ver assim, como é uma profissão de elite? Qual é essa elite? O que significa essa elite? Quanto o SUS paga por um parto? Eu não sei lhe especificar assim quanto paga por um parto hoje. Né? Porque antigamente, quando a gente tinha que pagava direto, a gente sabia. Hoje era não sei a quanto era as IHs, que tinha IH, que essa IH ia diretamente. Então, se fiz 10 partos, recebia os 10 partos. Hoje você não tem mais a IH. Então você é empregado daquela instituição. Então você ganha um salário. Aquele salário que cada instituição proporcionando para você ganhar aquele salário ali. Então, se for no serviço público, por exemplo, uma maternidade pública, ele tem um plantão na maternidade, ele ganha X fixo, independente se ele vai atender 10 partos ou se ele vai atender naquele plantão de 12 horas, de 24 horas, 100 partos. Então, ele está ali à disposição aquelas 12 horas ou 24 horas que ele se propôs a dar aquele plantão. Num parto você tem o anestesista, você tem o pediatra, você tem... Que é hoje o neonatologista, né? O de berçário, outro que vai esperar o neném chegar lá no berçário para acompanhar. Mas não aparece alguém para dizer, eu quero particular. No serviço público, não. Não. Né? O serviço meio público complicado. só aparece no serviço público as pessoas que não têm condições, no mínimo, de ter um plano de saúde. Isso é uma realidade. Né? E hoje, com os próprios planos de saúde, há uma dificuldade enorme. Não é porque o plano de saúde está roubando, fazendo aquele negócio. Não, é porque a saúde ela tem uma evolução, tem uma gradação aqui das especialidades. Então, o que é que vai acontecer? Às vezes, usa indivíduo o plano de saúde. Como a gente chega no consultório, muitas vezes assim, peça aí tais e tais exames, porque eu estou pagando o meu plano de saúde. Não, alguém paga. Quem é que paga aqui? Sou eu, você, que não usou o plano de saúde e está pagando para aquele usar. Então veja, o sistema de saúde é um sistema que não é simples. O sistema de saúde é um sistema complexo. E não tem uma verba específica. Mas assim, a verba para a saúde esse ano vai ser 2 milhões, 3 milhões, não sei o quê. A gente não tem como calcular. Não sabe quanto vai ser. Você não sabe. Existe um projeto, um plano de saúde perfeito em algum país? Aqui, que eu saiba, eu acho que não tem nenhum
plano perfeito em lugar nenhum. Agora, acho que tem um A controle. saúde, ela é problemática no mundo inteiro. Eu acredito que ela seja problemática no mundo inteiro. Agora, tem determinados países, acho que ele controla isso, né? Controla isso aqui. É não gastar demais, não desviar demais as verbas que é direcionada para a saúde. Usa, na verdade, o que eu entendo aqui é que usa adequadamente a verba para a saúde na saúde, sem os desvios que a gente observa aqui no Brasil todo. Eu acho que se a gente pegar a verba que é estipulada para a saúde, não é que é a grande verba, mas se a gente usar adequadamente, eu acho que dá para fazer uma saúde pública de qualidade. Agora, o problema maior é que a gente não tem, e às vezes quem está gerindo esses recursos, muitas vezes, são políticos. Políticos médicos. Nem sempre médicos, né? Nem sempre médicos, não, nem são políticos médicos. Se a gente observar ultimamente as secretarias, faz tempo que não tem um médico. Mas independente de ser médico ou não é médico. O que a gente quer é o seguinte aqui, que quem esteja lá seja técnico. O mais importante aqui é que a saúde seja gerida por técnicos. Por um técnico. E que não tenha interferência, né, política, porque às vezes você tem um técnico, mas aí a interferência política faz com que esse técnico saia do local. Esfria. Então, às vezes, tem muitas ideias e muitos planos muito interessantes. Só que a gente precisa mudar. Eu acredito, Valadão, que o país está mudando. E eu acredito numa gestão técnica. Eu acho que a saúde no mundo aqui, os locais de melhor qualidade de vida, porque existe uma gestão técnica de responsabilidade. Aí eu conversei com o médico, Dr. José Aderval Aragão, que hoje comemora o Dia do Médico. É uma homenagem a um dos evangelistas, São Lucas. Lucas da Bíblia, porque é o protetor dos médicos, né? E foi feita esta homenagem para que a Igreja Católica colocasse, o mundo inteiro comemora o dia 18 de outubro como o Dia do Médico. E os médicos de Sergipe estão sendo ovacionados hoje para tentar trazer aqui o Aragão. Eu tive que pedir, ele tinha uma série de... Aragão, você é coisa nossa, eu quero trazer o problema médico para a sociedade, não de forma política, mas de forma lúdica, uma forma que possamos continuar acreditando, entendeu? No médico. Porque você, veja bem, é tão bom quando você vê a funcionalidade de um médico. O médico, eu vislumbro assim, Dr. Machado de Souza, entendeu? Com aquela voz grossa e acertava. Médicos bons de diagnósticos, médicos que estão aqui em Sergipe e fazem a diferença. Houve uma época que se dizia o melhor médico que tem está no avião da Varig, porque a gente vai embora. Outros dizem, para você conseguir sobreviver tem que ir para um hospital de ponta, né? De ponta, lá de fora. E eu tive a honra de poder contemplar ontem vidas sendo salvas dentro do USES. E eu vou lhe dar um depoimento aqui de uma colega aqui, isso você tocou, muito importante. Uma colega, não vou citar o nome, mas que foi operada recentemente e que saiu para ser operada e teve uma complicação. E conversando com ela essa semana, ela me disse, Aderval, a coisa melhor do mundo não é para o hospital de ponta, porque a gente lá é mais um. Mas a melhor coisa do mundo é o afago dos colegas aqui. Maravilha, maravilha. É o reconhecimento. Então, hoje você tem uma boa oportunidade de bater o telefone para o teu médico e dizer, meu amigo, feliz Dia do Médico. Obrigado, Aderval. Obrigado. Deus o abençoe. Eu vou ao break e volto já já. O
O livro Ser Feliz Ser Sergipano é um livro de entrevistas, no qual tem entrevista com sergipanos que fazem trabalhos sociais no estado. Entre essas entrevistas, a entrevista com Ilma Fontes, onde ela conta toda a sua história. O livro está à venda na loja Brumar, no bairro São Sumon. Uma boa leitura. O que vem a ser onipotente, onisciente e onipresente? Onipotente é quem tudo pode, onisciente é quem tudo sabe e onipresente é quem está por toda parte. Ou seja, Deus, embora nenhuma dessas três palavras apareçam na Bíblia, Deus é tudo, onipresente, onisciente, onipotente. Interessante é que a palavra ônibus, que é um transporte coletivo, significa para todos, por causa do oni e no modo da língua portuguesa. Como empregar ao invés de e em vez de? Pois é, ao invés da ideia de contrário, oposição, o preço dos alimentos, ao invés de baixar, subiu e muito. O fato é que em vez de tem o sentido de em lugar de, em substituição. Em vez de carne, compra o frango, que é menos caro. Na dúvida, use em vez de, que você não errará e não muda a língua portuguesa. Manuel Cabral Machado, 100 anos. Nasceu em Rosário do Catete, no dia 30 de outubro de 1916. Criado em Capela, bacharelou-se em Direito na Bahia. Ocupou cargos de destaque. Foi secretário de 3 governos, deputado estadual e vice-governador. No Tribunal de Contas do Estado, marcou história como o primeiro presidente do órgão, fundado em 1970. Cabral Machado se destacou como professor e ajudou a fundar as faculdades de Ciências Econômicas, Direito, Filosofia e Serviço Social da Universidade Federal de Sergipe. Escritor e poeta, foi membro da Academia Sergipana de Letras e da Academia Brasileira de Ciências Sociais. Ele teve 6 filhos com a capelense Lurdinha. Ele considerava imprescindível para o homem as atividades religiosas e políticas. Manuel Cabral Machado morreu em 13 de janeiro de 2009, aos 92 anos. Homenagem do Tribunal de Contas de Sergipe. Propositura. Uma proposição ou propositura é uma proposta levada para a decisão do plenário ou do presidente da Câmara. Os vereadores são responsáveis para elaborar proposições para benefício dos cidadãos. As proposituras dividem-se em 2 grandes grupos: as que precisam ser votadas pelo plenário e as que são despachadas pelo presidente da Casa. O livro As Lições do Esporte trata da história de um garoto que tinha um sonho em mente: ser atleta profissional. Esse garoto viaja por vários lugares e enfrenta diversas situações, aprendendo a ser resiliente, determinado e a ter fé. Se você quer ler um bom livro, aqui está a dica: As Lições do Esporte. Você encontra na Escariz e no olharjovem.com.br. Tenha uma ótima leitura. Glória a Deus, foi pego, agora foi pego mesmo, viu? Bem, gente, estamos de volta e falando de... é coisa nossa, a gente aqui. Eu tenho aqui agora um cordelista sergipano, Chiquinho do Alemar, que me lembrou um médico. Eu quero mandar um abraço para ele, Gildo Simões. Quero mandar também um beijo no coração da Elisângela, tá fazendo aniversário hoje. Adelso, festa, viu, Adelso? Adelso fica procurando uma boca livre. Chiquinho do Alemar. Por que Chiquinho do Alemar? Uma namorada que eu tinha na Europa, né? Andei aonde? Na República Tcheca, na época. Aonde? E aí, doutor Gildo
Eu falei, tinha gravado uma música e disse que ia mandar para ela, né? E aí ele falou, rapaz, tem que ser Chiquinho do Alemão, que atravessou o Oceano Atlântico, chegou no leste europeu, Escandinávia. E aí, de lá para cá, eu comecei a assinar, foi uma ideia muito interessante. E que miséria você foi fazer para aquela banda? Eu tinha conhecido essa pessoa no Carnaval de Olinda, né? Eu sou professor de inglês, eu falo inglês. E ficou aquele I Love You por internet, né? Na época não tinha essa tecnologia toda, isso foi há 10 anos atrás, há 11 anos atrás. E aconteceu esse flertezinho e ficou aquele I Love You, e aí eu me tornei Chiquinho do Alemão. E no ano passado eu me tornei Chiquinho do Alemão na acepção da palavra. Eu participei do Festival Cultural. Mas casou com ela? Brasileiro de Viena. Não, sou casado com Sandrinha, minha fonte de inspiração. É a mulher que melhorou a minha vida. Foi lá, além mar, entendeu? Molhou o biscoito, mas voltou pra casar em Sergipe. Não molhei o biscoito não. Não? Oh, coisa boa. Chiquinho, você como cordelista, você me traz aqui agora uma personagem diferente. Eu li sobre o Arthur Bispo do Rosário, ele era uma figura inusitada, entendeu? E uma biografia dele, eu acho que vai esclarecer na realidade o que foi. Porque na época que ele esteve recluso, ele nada mais era do que um débil mental que gostava de se fantasiar, não é? Aí depois começaram a encontrar valor artístico na harmonia das suas indumentárias. E do maluco ele se tornou um artista plástico, né? Como foi que você chegou a se impressionar para poder produzir a biografia do Arthur Bispo do Rosário em literatura de cordel? Esse trabalho é mais um trabalho que eu já tinha planejado quando eu comecei a escrever sobre os vultos de Sergipe, né? Eu, quando iniciei minha carreira na literatura de cordel, há 15 anos atrás, eu comecei lançando o primeiro guia turístico em cordel, que foi Cantos e Encantos de Aracaju. E depois parti para as personalidades e para os acontecimentos históricos também. Por quê? Porque eu achava que para eu ter uma visibilidade no meu trabalho, eu teria que ser um cordelista que trouxesse algo diferente para o público, principalmente para o alunado, para os professores, que pudesse contribuir com alguma coisa para unir o útil ao agradável. Não a literatura de cordel pela literatura de cordel, mas a literatura de cordel com um atrativo a mais. Haja vista que a gente sabe que o cordel é um gênero literário extremamente desvalorizado no ponto de vista de como gênero literário. Mas o texto é o mesmo. A diferença do texto em prosa do texto em verso é porque está em verso. Mas a gente trata os acontecimentos com riqueza de detalhes. Então eu vim traçando uma meta de lançar acontecimentos. Então eu lancei a chegada dos portugueses a Sergipe no século XVI, depois falei dos holandeses em Sergipe no século XVII, depois eu falei sobre João Babiágua, sobre a mudança da capital, e falei também sobre os torpedeamentos de 1942, que ocasionou na época, o meu texto foi selecionado para um filme, e esse filme ele ganhou o prêmio de melhor filme do ano, foi exibido em São Paulo e tudo. Então depois desses textos todos que eu lancei separadamente, eu fiz um projeto e juntei e fiz a História de Sergipe contada em verso, que é um livro com esses 4 acontecimentos históricos em ordem cronológica, que foi um livro que me rendeu muito, assim, muita coisa boa, né? Eu recebo demandas do Brasil todo, as pessoas comprando o livro via internet, para a Faculdade de Votorantim, em São Paulo. Eu já mandei para o sul do país. No ano passado, quando eu estive na Europa, no Festival Brasileiro de Cultura de Viena, também o livro foi muito aceito lá, eu lancei esse livro lá. E aí a gente tem muita coisa ainda de Sergipe para falar, e Arthur Bispo veio na fila, porque já estava programado para eu falar sobre o Arthur Bispo, né? Na época eu passei 3 anos com as pesquisas, porque o trabalho que eu faço não é um trabalho baseado no achismo. O meu trabalho é pautado na pesquisa.
Então, eu passei 3 anos pesquisando, lendo, né, os autores. A própria Luciana Hidalgo foi quem norteou o filme O Senhor do Labirinto. Ela está, inclusive, divulgando meu livro na página dela do Facebook. Esse livro já foi adotado no Colégio Módulo, para sair agora como paradidato na disciplina de redação. Esse livro vai fazer parte da disciplina de mestrado na Universidade de Manaus, do professor Maurício. Então já tenho demanda para mandar esse livro para a Universidade de Londrina, no Paraná. Eu tenho também demanda para mandar para o Museu do Arcebispo, no Rio de Janeiro. Então o arcebispo, ele era muito mais do que era um simples louco, confinado ali naquele manicômio, né? Então a arte dele foi comparada com Marcel Duchamp, o grande escultor e pintor francês. Então hoje ele é conhecido no mundo todo e tem vários acervos sobre o trabalho dele espalhado pelo Brasil. Então, na minha opinião, era um trabalho de contribuição também com a minha pesquisa, logicamente com a leitura estética, né? Uma coisa menor, um cordel, mas o cordel que traz riquezas de detalhes da vida dele, de quando ele saiu de Sergipe, que quando ele foi ao Rio de Janeiro, quando ele adentrou a Marinha, quando ele trabalhou na Light, quando ele começou a ter as primeiras alucinações, entendeu? Então é um cordel que é um cordel, mas com grande responsabilidade de pesquisa, né? Vamos deixar bem claro, quando a gente trabalha uma temática, a gente se preocupa, né, com todos os aspectos do livro, com a ilustração que interaja com o texto, né, com um prefácio de uma pessoa do meio, né, com a correção. A gente faz um trabalho bem profissional, porque a gente sabe porque as pessoas elas tendem a criticar por natureza. E a gente tem que se cercar, né, das coisas boas para poder dialogar com esse pessoal e graças a Deus, ô Valadão, eu tenho, nesses 15 anos de carreira aí, colhido bons frutos com esse tipo de temática que eu trago para a sociedade sergipana. Você já versou esses livros em inglês? Não. Por quê? Porque o cordel ele tem uma peculiaridade que chama-se a rima e a métrica. Eu estava conversando com o pessoal ali agora, com o Eriba, com o pessoal lá da assessoria de imprensa, que é justamente essa peculiaridade do cordel que não deixa traduzir para inglês. O que eu posso fazer é criar um texto em inglês, criar o poema, um cordel em inglês. Não seria traduzir, seria versar. Versar, não consegui. Porque você tem que lançar mão de um vocabulário imenso e que, no meu ponto de vista, não seria assim interessante, porque eu tenho muita coisa ainda para versar em português sobre Sergipe, do que eu estar versando um texto em inglês. Logicamente que tem público para tudo. Mas assim, eu não me vejo ainda escrevendo em um cordel em inglês. Você é cantador? Eu sou cantador, sou cantor, sou compositor. Vamos fazer algumas estrofezinhas? Vamos lá. Você quer... Na capela. Na capela. Vamos lá. Na praia de Atalaia, busco minha inspiração. Leio tudo a respeito para tirar a conclusão. Depois de muita pesquisa, coloco minha camisa e começo a dissertação. Por isso, leitor amigo, que eu narro para vocês mais uma biografia sem nenhuma timidez, o arcebispo do Rosário e a sua insensatez. Para falar do arcebispo, tem que saber a verdade, saber se foi injustiça, talvez até crueldade, ao confundir seu talento taxando de insanidade. Nasceu em Japaratuba, digo isso sem engano. Foi em 14 de maio e o 9 foi o ano. Surgiu o maior artista e orgulho do sergipano. Maravilha. E aí eu vou contando a história dele nessa cantiga toda. E aí vou dando riqueza de detalhes da vida dele nessa coisa que os estudiosos dizem que é uma leitura estética do bispo, né? Então eu fico feliz de estar trazendo mais essa contribuição para os pesquisadores, para o público leitor como um todo, os professores, o alunado. Porque quando a gente faz uma coisa que vai ajudar outras pessoas também, eu acho que é uma contribuição. No dia do lançamento, no dia 11, agora passada, hoje está fazendo 8 dias, foi um grande lançamento. Várias pessoas foram assistir. Lançou aonde? Eu lancei no Café da Gente Sergipana, né? Inclusive a professora Tereza Cristine, a professora Janaína Covo levaram seus alunos
para ministrar as aulas delas lá da universidade. O livro está sendo vendido? Está sendo vendido na Escariz, na loja do Museu da Gente também, e provavelmente vai ter no Shopping do Estudante. Eu confesso a você que me surpreendi, porque foge o tamanho padrão do cordel, né? Ele tem, inclusive, esse é um papel monoluxo. Esse é um papel pólen, papel diferente. Já é, Valadão, uma peculiaridade própria minha, de colocar um papel melhor, um trabalho mais rico no ponto de vista de impressão. Eu até recebi crítica quando eu estava começando a imprimir dessa forma, um trabalho de design gráfico diferente, que foge aquele cordel tradicional, aquele cordelzinho de 10x15, que estavam dizendo que eu estava deixando de imprimir cordel porque estava tirando a tradicionalidade do livreto. Só que as pessoas não entendem que o cordel não nasceu impresso. Então ninguém disse que o cordel tem que ser impresso daquela forma. Você veja bem, a apresentação está em estilogravura. Se está em estilogravura, caracteriza cordel. Agora, o que acontece? Eles queriam que você pegou a estilogravura e fez uma impressão em offset. Não, é porque quando os primeiros cordéis foram impressos com o Leandro Gomes de Barros, ele era impresso menorzinho aqui, daquele tamanhozinho. Então as pessoas acham que tirando aquele tamanho tradicional vai tirar a originalidade do segmento, mas é como eu estou falando, o cordel não nasceu impresso, então ninguém falou que o cordel tem que ser impresso daquela forma. Leandro Gomes de Barros, na década de 20, começou a imprimir daquela forma, mas não existe ninguém que diga que tem que ser impresso daquela forma, porque quando os portugueses trouxeram para o Brasil na caravana de Cabral, o cordel, ele veio cantado. Então tem uma estrofe que eu digo assim: cordel chegou ao Brasil no século XVI, na caravana de Cabral, junto com o português. E no Nordeste brasileiro, aos poucos, grande se fez. Então, cordel é tema cantado, é forma de expressar o sofrimento do povo de qualquer canto ou lugar, é rima, é quadro, é martelo, é cultura popular. Então eu não posso sair daquela peculiaridade do ponto de vista da cantiga. Do ponto de vista da cantiga eu não posso sair. Agora, do ponto de vista da impressão, cada um que coloca o papel que queira, porque quando eu coloco um papel mais bonito, uma impressão mais legal, um trabalho gráfico mais apresentável, você vai querer dar um dinheiro maior pelo meu cordel. Então eu não fico pensando em fazer e publicar um cordel para vender só na Feira Livre. Eu quero vender na Feira Livre, mas eu quero ter na Escariz também, do Shopping Jardins, porque aí o cordel está entrando em outros ambientes, sem sair daquela coisa de que o cordel tem que estar sempre na Feira Livre, e porque é cordel tem que estar na Feira Livre, tem que ser desmoralizado e discriminado dessa forma. Então, o cordel ele tem que estar na academia, o cordel tem que estar nas escolas, o cordel tem que estar em todo lugar, porque ele pertence à cultura, entendeu? Só no cordel, só não é mais valorizado, ele não é um pouco mais prestigiado de todos os setores, porque ainda numa escola não tem uma disciplina literatura de cordel. Eu queria entrar nesse ponto. E na faculdade também não tem uma matéria que seja cordel, no curso de letras e pedagogia. No dia que começar a ter isso, as pessoas vão olhar com outros olhos e não vai mais dizer que o cordel, a literatura de cordel é uma subliteratura, porque é uma mentira, porque esse texto, essa temática, é uma mão na roda que auxilia no ensino e aprendizagem. Agora, Chiquinho, a minha pergunta é, hoje você tem uma cultura underground nas periferias, sim, voltada para o americanizado. Sim. Então você tem o hip hop, você tem o funk, sim, você tem uma cultura que não é. Você já se preocupou em levar para a cultura popular a cantiga para fazer discípulos? No ponto de vista de discípulos para... Porque você, veja bem, você exala a cultura. Sim. Eu estou vendo que você exala a cultura. Mas você, como professor de inglês, você está dividindo esta cultura com os alunos que você tem? Com certeza. Eu tenho um trabalho que eu venho ministrando oficinas de literatura de cordel para passar o conhecimento adiante, né? Inclusive agora, dia 5 de novembro, a gente vai fazer um trabalho em
em Laranjeiras, com 30 alunos lá da escola, para poder a gente orientar com relação às regras e eles produzirem o próprio cordel deles. Ou seja, você vai fazer um workshop de literatura de cordel com o laboratório. Exatamente. Você está entendendo? Ô, Nailton, seria interessante anotar, porque eu acho que isso é uma pauta que isso iria mexer com a cultura brasileira num todo. Eu fui falar uma vez com a professora Aglaé, né? Inclusive a professora Aglaé que está prefaciando esse livro. Falei, professor, um workshop. Ela, por que você não fala oficina? Para que você fica falando, colocando essas palavras em inglês numa coisa nossa, peculiar? Eu falei, professora, desculpe, a senhora está certa. Então, queria também, viu, Valadão, falar sobre a minha equipe, as pessoas que me ajudaram a confeccionar esse trabalho. Então, esse trabalho tem as ilustrações de André Gustavo, tem as ilustrações de meu amigo contemporâneo Fábio Sampaio. Fábio já esteve conosco aqui. Tem Cláudia Nem também, que tem essa última imagem aqui, é da Cláudia. Essa imagem é da Cláudia Nem. Essa é da Cláudia Nem. E tem o projeto gráfico do Rony Lima. Tem a correção ortográfica de Lisandra Lima e tem o prefácio da professora Aglaé Fontes. Esse trabalho foi um trabalho que eu recebi o apoio da Segrase, o patrocínio, teve o apoio da Associação Atlética Abanese, do Ágio Rocho e da Farmácia Rios. Eu queria agradecer a essas pessoas porque o artista, ele sem apoio cultural, sem o apoio cultural, você veja bem, a forma que você tem hoje de investir é na cultura. Não se organiza, povo, se educa. Então, quando uma empresa investe, ela está multiplicando a cultura. E eu tive assim a felicidade, né, de as pessoas já conhecerem meu trabalho e acreditar, né? É muito bom quando o artista, o empresário, ele acredita no seu trabalho. Ele fala, não, Chiquinho, eu vou lhe ajudar aqui porque eu acho legal esse trabalho que você está tendo, porque a gente tem custo, né? Tem custo para se deslocar, para fazer uma pesquisa, para entrevistar uma pessoa, para telefonar, né? As pessoas acham que é fácil escrever um livro, é simplesmente fazer, mas o livro é fininho, mas a pessoa não sabe o quanto de idas e vindas que você tem que ter, de quantos textos você envia para pessoas lerem. Se alguém quiser em casa matricular o filho para fazer esse laboratório, essa oficina... Essa oficina, os alunos já foram selecionados. Já é uma parceria com a Secult, né, a Secretaria de Cultura do Estado, com a professora Janaína Covo, que ela trabalha lá nessa escola de Laranjeiras. Eu até esqueci o nome da escola agora, foi um ato falho da minha parte. E os alunos já foram selecionados, são 30 alunos, onde a gente vai fazer a temática voltada para as coisas de Laranjeira, os costumes, a cultura popular, e a gente vai confeccionar um cordel, e esses cordéis eles vão serem comercializados no dia do simpósio, durante o Festival Cultural de Laranjeiras, e para eles venderem, para o dinheiro ficar para eles mesmos. Maravilha. Uma fonte de renda para que eles possam ganhar o dinheirinho deles. Maravilha. Eu conversei com Chiquinho do Além-Mar, que está lançando Arthur Bispo do Rosário, a biografia do cara que é coisa nossa, tá? Em literatura de cordel, e a gente recomenda porque é bom demais. Chiquinho, obrigado, Deus o abençoe, entendeu? E a gente está antenado. Eu aqui agradeço aí o convite e eu estou à disposição para a gente conversar sobre cultura popular, para fazer... Aí, próxima vez que eu vier, eu vou trazer o forró de Malicuia para a gente fazer um forró aqui ao vivo. Com certeza. Só que você veja bem, eu acabei estragando talvez uma surpresa. Você vai cantar os parabéns. Cadê? Pode começar aí, o parabéns de forró. Vamos lá. Parabéns para Elisângela. Parabéns para você dessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. O bolo não entrou, eu não sei porquê.
Mas eu tenho que terminar, gente. Elisângela, feliz aniversário. Parece que tem um bolo lá, a galera tá ali esperando, viu? Gente, até a próxima quinta-feira, às 14 horas, se bom Deus quiser.